Unicórnios, centauros, grifos, manticoras, sereias e dragões. Essas são algumas coisas que gosto. Eles são algumas das feras analisadas no episódio anterior de Loucura Medieval. Hoje vamos viajar um pouco mais longe para aprender sobre feras como as descritas como, cito, pessoas feias sem cabeça, com suas bocas redondas como uma ferradura no meio do peito. Bem-vindo à Loucura Medieval. Mapas e raças monstruosas. Os cartógrafos medievais raramente mostravam o mundo como ele realmente era. Em vez disso, o mapa era um insight sobre os preconceitos e superstições que o próprio cartógrafo tinha. Eles eram um meio de comunicação e frequentemente continham simbolismo para demonstrar a imensidão e vastidão da criação de Deus. Mapas medievais como o Mapa Mundi de Hereford do século XIV retratavam o mundo conhecido na época. A Mundi também exibia eventos bíblicos, pessoas, animais e plantas, bem como cenas da mitologia clássica, todos colocados lá para mostrar sua importância cultural, histórica e espiritual para o cartógrafo. Bestiários e bordas de mapas mundiais da época registravam as raças monstruosas, refletindo as atitudes medievais para com estrangeiros e o desconhecido. Acreditava-se que criaturas estranhas habitavam terras distantes, vistas como lugares perigosos e estranhos. Parecia que, ao se distanciar de casa, a natureza se tornava mais incrível. Plínio o Velho, que era um autor e naturalista romano, escreveu uma enciclopédia sobre história natural, que incluía muitas dessas raças. Sua existência foi ainda mais elaborada ao longo dos anos, com histórias de exploradores e peregrinos que haviam experimentado as terras estranhas, pessoas e criaturas por si mesmos. Os blemes de Estrabão. Os blemes de Estrabão foram mencionados pela primeira vez há mais de 2.500 anos como criaturas sem cabeça, com olhos em seus peitos. Aparentemente habitavam na região oeste da República da Líbia, uma área montanhosa, densamente florestada e cheia de vida selvagem. Plínio os descreveu como não tendo cabeças, suas bocas e olhos estavam localizados em seus peitos. Outros tipos foram descritos como nascendo sem pescoço e tendo seus olhos nos ombros. O mapa de Hereford os coloca na Etiópia, onde também se pensava que eram burros com chifres e serpentes gigantes. Também conhecidos como acefali, uma vez se espalhou o rumor de que eram pessoas comuns, mas tiveram um encontro violento com os deuses e ficaram com as cabeças decepadas. Sir John Mandeville diz que eles são, cito, pessoas feias sem cabeças, com suas bocas redondas como uma ferradura no meio do peito. Mas ele disse que eles vivem em uma grande ilha chamada Dundeia, em algum lugar entre a Índia e Myanmar, e também havia homens lá com olhos e bocas nas costas. Sayapods foram encontrados na Etiópia ou na Índia, e essa era outra tribo humanoide. Em vez de serem bípedes, eles têm apenas uma perna grande com um pé enorme, mas podem saltar em velocidades fantásticas. O nome deles, derivado do grego, significa unipede ou pés de sombra, também conhecidos como monópodes. O pé enorme era usado como proteção contra o clima. O Sayapod deitaria no chão e levantaria seu pé alto acima da cabeça para protegê-los da chuva ou para protegê-los do sol. Viviam do perfume das frutas que carregavam. Se as frutas morressem, então o Sayapod também morreria. Os Sayapods, além de aparecerem no mapa de Hereford, estão representados no Mapa Mundial de Bates de Leibana, criado no século IX. As figuras podem ser vistas como decorações em igrejas medievais, como a Catedral de Ripon, Yorkshire, Reino Unido. Os Panote, assim como os Sayapods, usaram seus corpos para solucionar problemas diários. Os Panote sem roupas usavam suas orelhas gigantes para cobrir seus corpos. Na Idade Média, acreditava-se que viviam no sul da Ásia e no mapa mundial de Mataluz de 1491 eram descritos usando as orelhas como saco de dormir. Algumas contas também afirmaram que os Panote são um povo tímido que usa suas orelhas como asas para voar. Sua semelhança também foi retratada na arquitetura medieval e mapas, sugerindo que eles eram considerados seres blasfemos que viviam longe do mundo cristão. Os cinocefálios encontrados na África e na Índia eram uma tribo de pessoas com cabeça de cachorro. Durante o século XIV, o explorador muçulmano Batuta afirmou ter encontrado uma comunidade de cinocefálios em uma ilha entre Indonésia e a Índia. Ele descreveu os homens com bocas de cachorro, mas corpos humanos. Mencionados na antiguidade, afirmava-se que moravam em cavernas, não em casas.
Corriam acelerados, usando arcos e flechas para caça. Mulheres banhavam-se mensalmente. Homens apenas lavavam as mãos. Eles usavam peles finas para se vestir e os poucos ricos usavam linho fino. Quem tinha mais ovelhas era considerado mais rico. Ambos, masculino e feminino, tinham caudas como cães. Acreditava-se que eles viviam muito mais do que os homens normais, entre 170 e 200 anos. O explorador veneziano Marco Polo também falou sobre bárbaros com cabeça de cachorro que viviam em uma ilha no mar de Andaman, onde cultivavam especiarias e tinham, cito, cabeças como cães e dentes, e olhos da mesma forma, exatamente como grandes cães mastiff. Eles eram uma geração muito cruel e comiam todos que conseguiam capturar, se não fossem de sua própria raça. E há a menção das tropas do líder mongol Urg Khan encontrando uma raça de homens com cabeça de cachorro tão ao norte quanto o lago Baikal na Rússia. Nos escritos medievais, Paulo, o diácono, os descreve como canibais, sedentos de sangue e sempre em guerra. O monge Talian Oderek, de Ferdinand Missionário no século XIV, encontrou-os na ilha Nicoverne, dizendo que ambos os sexos têm rostos de cachorro. Eles adoravam o boi como sua divindade e sempre usavam uma imagem do boi na testa feita de ouro ou prata. Dizia-se que a ilha tinha 2.000 milhas quadradas e todos com cara de cachorro lá usavam apenas um lenço para esconder a vergonha. Os homens iam para a guerra nus, apenas com um grande escudo para proteção. Se capturassem alguém sem dinheiro para resgate, os sensofanali o comeriam. Em 1410, o inquisidor Pierre de Ali mencionou uma versão de um olho só da raça de cabeça de cachorro, chamada por ele de Carus Maspi. No mundo atual, muitos apreciam histórias assustadoras e filmes de terror, mas na Idade Média, contos de monstros transcendiam o simples medo. Eram parábolas morais que davam advertências para os cristãos e os instruíam sobre como alcançar uma boa morte e salvação em um mundo onde a moralidade era extremamente alta. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Esperamos que você tenha gostado. Comente se esquecemos algum monstro medieval incrível. Até a próxima semana para um novo vídeo. Salve!